falar hoje sobre o sistema de reservas fracionárias segundo o Murray Rothbard, sobretudo em uma obra dele chamada Por uma Nova Liberdade, tá? Onde ele, enfim, já falei algumas outras coisas sobre essa obra dele e agora vou direcionar mais para essa questão do sistema de reserva fracionária. Então, um pouco da história disso é que no início do século XIX, até o início do século XX, ele tinha o que era chamado de padrão ouro, onde você tinha um lastro criado para que simplesmente o dinheiro não fosse produzido do zero, do nada, né? Só que esse sistema, aos poucos, ele foi sendo quebrado, tá? Em função de vários motivos, entre eles o próprio pensamento econômico mesmo. Quando a gente pega Keynes, do qual a gente já falou outras vezes aqui, o keynesianismo ele leva isso daqui um pouco, tá? Mas antes do Keynes também já tinha outros que propunham coisas semelhantes. E obviamente essa quebra do padrão ouro também foi algo relacionado aos desejos dos próprios órgãos governamentais, porque é um meio de você então não ter um lastro real, então você poder criar a oferta monetária, digamos assim, de uma outra forma, de uma forma que não tivesse uma determinação mais plausível e real, como é o caso do padrão ouro. E isso é um tema que é muito atual também em função da questão do Bitcoin, tá? Onde ali você tem o fato dele ser finito, né? Já dá uma espécie de lastro, certo? Então, quando eles não criaram um meio infinito de oferta monetária justamente para não ter os mesmos problemas de uma moeda sem nenhum lastro, tá? Então, é um problema com o qual a gente vem se deparando ao longo desse último século, principalmente o século XX, né, até o século XXI, e que, por exemplo, essa criação das outras moedas, agora virtuais e tal, tem tudo a ver com isso, né? Eles não querem criar uma moeda que justamente não tenha esse lastro, digamos assim, né? Apesar de ser um outro lastro, obviamente, que não o ouro, óbvio, né? Mas, em parte, eles querem também fugir desse sistema de reserva fracionária. Então, daí a atualidade desse assunto, né? O que acontece, então? Ao invés, né, de somente se imprimir dinheiro, por quê? Porque o Banco Central, ele tem o poder hoje, quebrado esse laço, tá? o padrão ouro, de somente imprimir moeda, certo? Ele teria essa possibilidade, o que ele faz. Só que, obviamente, se ele fizesse só isso, tenderia a gerar uma certa revolta, certo? Imagina ele só ficar imprimindo moeda, só ir funcionando, né? Não que não se faça isso, mas isso não poderia ser o único meio dele, certo? Então, para ele não ser só um impressor, digamos assim, de dinheiro, né? O que acontece? É um banco central, no caso dos Estados Unidos, o Rothbard fala sobre o Fed, né? Que é o Federal Reserve, né? Federal Reserve. Então, o Banco Central, para não precisar somente imprimir dinheiro, ele permite que, na medida em que suas reservas aumentam, os bancos possam aumentar os depósitos, criando um dinheiro novo, a criação nova de dinheiro, ou seja, sem lastro real. Tá? Em outras palavras, você tem um banco então, central, o sistema hoje é um sistema piramidal. Você tem um banco central, tá? Ao qual os outros bancos estão subordinados, o banco menor, digamos assim, tá? Que não tem, por sua vez, a capacidade dessa oferta monetária, essa impressão primeira de dinheiro. Os outros bancos não têm, então eles estão todos dependentes desse Banco Central, que está espalhado pelo mundo, entendo assim, de que todos os países têm seu Banco Central, né, que também estão associados a outras questões internacionais, mas que, enfim, hoje quase não tem um Estado que não tem um Banco Central. Então, esse pensamento de ter um Banco Central que, por sua vez, controla essa oferta monetária para os outros bancos, isso virou uma realidade mundial. Né? E nem sempre foi assim, essa é a questão também, né? Historicamente. Então, ao invés de somente imprimir dinheiro para não ficar muito na cara a questão, o que esse Banco Central faz? Ele permite que, na medida que suas reservas aumentam, né, os bancos possam aumentar os depósitos, criando
um dinheiro novo, ou seja, é uma forma disfarçada de fazer, de não precisar imprimir simplesmente o dinheiro por si mesmo. Tá? E esse Banco Central, ele também tem outra função, que é de controlar, ou pelo menos tentar controlar, porque ele não consegue efetivamente controlar isso, não seria muito fácil, né? A taxa de inflação, tá? Estipulando aquelas reservas bancárias. Tá? E ele tem uma outra questão também, que é justamente o de subsidiar esses outros bancos que estão sujeitos a ele. Então, por que esses bancos, apesar dessa oferta de dinheiro sem lastro, né, por que esses bancos nunca quebram? Ou pelo menos a maioria deles não. Por quê? Primeiro que esses bancos eles têm esse próprio ente que subsidia eles, caso eles estejam deficitados. Né? De outro lado, o próprio Banco Central nunca quebra, porque ele é o próprio produtor da moeda. Então, desse modo, você cria um sistema piramidal em que, na medida em que um depende do outro, né, eles estão sempre mutuamente se ajudando, digamos assim. Tá? Só que é uma ajuda que tem um custo na sociedade. Por quê? Porque para isso continuar, você tem que ter inflação, como a gente vai ver mais para frente, é um sistema que necessariamente leva à inflação, né, e você tem, obviamente, um decréscimo do poder de compra geral. Por causa dessa inflação e por causa de todas essas questões que esses bancos têm que fazer para não, digamos assim, quebrarem, né? Esses bancos, né, eles criam depósitos, então, outra questão em relação àquele ponto 1, né, esses bancos também eles criam depósitos emprestando no processo mesmo de criação e são limitados pelos índices de reservas. Ou seja, essa criação ela tem um fundo arbitrário, mas ela pelo menos, né, é limitada por uma coisa que é o índice de reserva. Tá? Então ela tem um limite, digamos assim. Só que esse índice de reserva, ele, por mais que ele possa variar, ele ainda é alto muitas vezes. Tá? Por exemplo, em relação a esse índice, por exemplo, na época o Hoffman escreve, né, os Estados Unidos eles tinham um índice de reserva de 6:1. O que significava isso? Não que ele não possa ser mudado, em outros países eles variam também. Mas o que significa esse índice de reserva de ser 6:1? Significa que se esse Banco Central, por exemplo, criar uma reserva de 1 bilhão, tá? Significa que os outros bancos podem aumentar os depósitos deles para 6 bilhões. Por isso que é 6:1. Tá? Esse índice de reserva. De reserva bancária. Então você imagina isso, né? 6:1, não é de 1:1, é 6:1. Então você tem uma possibilidade de um aumento arbitrário de dinheiro muito grande, mesmo com a existência desse índice. Tá? Então, esse Banco Central ele tende então a fazer coisas para se manter. Tá? Para conseguir manter esse sistema, ele tem que fazer algumas coisas. Entre elas, então, ele tende a comprar os ativos regulares e de alta liquidez, e por isso ele opta por títulos da dívida pública, de modo a manter em alta seus próprios preços. Em outras palavras, né, como vou falar um pouco sobre isso. Comprar ativos você sabe o que é, tá? Ativos de alta liquidez, não sei se vocês sabem, mas o que é a alta liquidez? O que é a liquidez? É o grau de facilidade de conversão em dinheiro de um determinado ativo. Então, se um ativo com alta liquidez, quer dizer que é um ativo que você consegue converter ele rapidamente em dinheiro, né, em moeda. Digamos assim, por exemplo, então, uma casa, um apartamento é um ativo de baixa liquidez, porque pode ser que você demore a conseguir vender aquilo, tá? O de alta liquidez, o contrário. Então, é por isso que o Banco Central ele vai tender a comprar os ativos de alta liquidez, porque esse processo ele tem que ser de um certo modo rápido, né? Só que aí que entra a questão, ó. Então ele, uma das coisas que ele mais vai optar, ou ativos, digamos assim, né, são os títulos da própria dívida pública, da própria dívida do Estado, né? E com isso ele mantém alta os próprios preços da própria dívida. Por quê? Porque por lei de mercado mesmo. Então, quer dizer, se ele está lá comprando, tem muita gente, ou tem muito meios do Estado comprando aqueles ativos, o preço dele sobe. Ele consegue, através desse próprio processo, manter os títulos da dívida pública altos. E,
com isso ele então fecha o ciclo, né? Eu acho que agora ficou mais claro, assim, como que consegue fechar esse ciclo de inflacionário, digamos assim, né? Então começa nessa questão do próprio fato dele poder produzir dinheiro, né? Dele então passar a ser um subsidiador de todos esses bancos, né? A questão então dos índices também bancários, né? De determinar esses índices, né? Os índices das reservas, né? E isso vai culminar no fim com o fato dele poder então comprar o título os títulos da própria dívida pública e fechar então esse ciclo, né, do qual nunca sai justamente em função disso, porque, né, se você pode comprar o título da sua própria dívida e você ser o próprio produtor do dinheiro, imagina que poder é esse, né? Então quer dizer, era o sonho de todo banqueiro, digamos assim, né? O sonho de todo governante também. Então o Estado moderno ele conseguiu juntar tudo isso na mão dele. É um poder que nunca se teve, digamos assim. Então vamos lá. Falar hoje, continuando sobre o Murray Rothbard. Vou falar um pouco sobre um capítulo dele chamado Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Tá? Então, os ciclos econômicos eles nasceram no século XVIII, segundo Rothbard. O que acontece? Que antes disso não havia determinadas coisas, obviamente, então, causas, né, para esse ciclo, causa suficiente, digamos assim, para esse ciclo. Então, eles começaram a surgir a partir do século XVIII. O que eles são? Eles são expansões e restrições econômicas em série. E isso a gente está ouvindo até hoje. Não é isso? Recessão econômica, tudo mais. Então, isso não existia, segundo ele, antes do século XVIII. Não dessa mesma maneira, pelo menos, tá? Ele vai falar outras causas aqui onde haviam, digamos assim, rupturas na economia. Tá? Vou falar um pouco aqui. Só que não haviam os ciclos, aqui que a gente chama de ciclo econômico, as recessões e as expansões, nesse sentido que eu vou falar. Então, não há motivos a priori, segundo ele, para tais ciclos, já que no mercado mais livre, o próprio mercado em si funcionaria mais suave, digamos assim, e sem um acúmulo de erros. Então, para ele, em parte, como não havia intervenção estatal tão grande, isso ajudava, em parte, a não existência desses ciclos econômicos. Tá? Assim como a própria existência dos bancos, tal como eles vieram, então, a partir do século XVIII. As causas, antes disso, eram claras e identificáveis facilmente, ou seja, a causa dessa ruptura econômica, digamos assim, tá? Ou de recessões, digamos assim, abruptas que existiam na atividade e tudo mais. Eram, por exemplo, né, reis que roubavam, né, e aqui eu faço adendo àquela questão que a gente está falando aqui sobre a escola de Salamanca, alguns pensadores que concordavam que, por exemplo, o rei deveria ser decapitado caso ele inflacionasse a moeda. Então você tinha, por mais que você tinha reis que roubavam, você tinha um controle, digamos assim, também da própria população, porque o foco é mais claro, é o rei, ou a família real. Então é mais fácil, obviamente, pensar no controle, ou como a própria sociedade em si, com o poder dela, controlar o que essas poucas pessoas fazem, do que, obviamente, hoje a gente tem um Estado que está em tudo. É mais fácil você controlar um rei do que controlar um Estado. Então, o reis roubavam é uma das causas, tá, dessa questão de uma recessão, ou de algo negativo abrupto na economia, tá? Antiga, antes do século XVIII. Pestes, por exemplo, na agricultura. Então, imagina, você tinha uma plantação, você tinha um povo dependia de determinadas coisas na agricultura e do nada você teve pestes ali, ou questão de climas mesmo, né? Então, isso aí afetava diretamente a economia, fazendo essa questão mais abrupta, tá? Negativa na economia. Guerras eram, obviamente, né, como eram muito recorrentes, também alteravam a economia. Mas nenhuma delas ainda tem as características do ciclo econômico, tal como a gente vai ver. Então, as causas, segundo Rothbard, desse ciclo econômico, pós-século XVIII, né, foram a industrialização por um lado, movida pelo próprio mercado mesmo, tá? E o sistema bancário central de reservas fracionárias. Né?
e o primeiro, sendo o primeiro banco, tá, com reservas desse tipo, tá, nascido em Londres, tá, na virada para o século XVIII. Então, é justamente esse período que eu estou enfatizando, esse século XVIII, porque então, as causas são mais claras, quando a gente percebe que esse tipo de banco surgiu justamente nesse período, tá, em contraposição a tudo que tinha antes. É a primeira vez que surge um banco que tem um sistema de reserva fracionária, e claro, não é um sistema que a gente tem hoje de reserva fracionária igual, né? Até porque antes você tinha outros padrões, né, de moedas, tá? Mas esse foi o primeiro pensamento primeira questão financeira, digamos assim, unida ao Estado, onde o Estado tinha um controle de um banco central que, por sua vez, produzia a moeda e que, por sua vez, tinha um sistema de reserva fracionária. Então, são coisas bem específicas, tá? Bem datadas, digamos assim, né? Então, é fácil de identificar isso como uma causa, né, para o Hoffman. Então, alguns pensadores então colocaram a culpa disso, ou seja, nos ciclos econômicos começaram a existir então depois disso, que os primeiros recessos de expansão, digamos assim, já foram durante o século XVIII, sendo então esse primeiro Banco Central de Londres na transição do século XVIII. Então, está tudo muito perto ali. E claro, isso tem a ver também com a questão geográfica, tá? Não é, a gente pode falar que esses ciclos existiam em todos os lugares. Obviamente, eles tendiam a existir onde você tinha áreas urbanas maiores com esse tipo de banco central e tudo mais, tá? Então, são problemas localizados, obviamente. Mas que hoje vieram a expandir, né? Porque todos os países, digamos, os estados começaram a copiar isso. Então, esse problema que antes era local, digamos, por exemplo, na Inglaterra, depois veio expandir para outros países. Então, alguns pensadores colocaram a culpa disso no mercado e na industrialização. Por exemplo, Marx, né? Depois o Keynes também veio com essa questão. E, portanto, você deveria, então, para acabar com esses ciclos econômicos de recesso e expansão, você deveria destruir o mercado, um ataque direto ao mercado. Isso era uma das justificativas, né? E outros pensadores, por outro lado, né, colocaram a culpa desses ciclos econômicos que vieram a existir no próprio sistema de reserva fracionária, tá? Que, por sua vez, então, era, em parte, um ataque desses pensadores a esse sistema de reserva fracionária e, por outro, um ataque ao próprio governo. Por quê? Porque, quando, então, se atacava os bancos nesse sentido econômico, na verdade, se estava atacando o governo, porque você estava atacando o Banco Central. E aqui eu faço um adendo a respeito do seguinte fato, de que muitas vezes hoje, né, como essa questão que ela não está tão clara ainda, todos os aspectos do movimento político e tal, muitas vezes atacam os bancos, né? Você vê um ataque de todos os lados. Mas, por exemplo, pouco sabe que esse ataque dessa época, que às vezes é pego de relance e depois reinterpretado, ele na verdade era um ataque ao governo. Não era aos bancos como instituição isolada, entendeu? Era um ataque ao Banco Central, que, por sua vez, era controlado do governo. Então, hoje, até alguns debates políticos e tal, a gente vê esse debate contra os banqueiros, contra... Mas é diferente. O ataque que esses pensadores faziam, entre eles, por exemplo, identificar, que é um economista famoso, né? Eles não eram um ataque a um banco em si, entendeu? A um banco, um sistema livre de comércio. Tá? Mas é um sistema, um banco controlado pelo governo. Então são coisas distintas, né? Um banco que está no mercado livre e um banco que está sendo controlado, portanto feito segundo os meios do Banco Central. Tá? São coisas diferentes. Então, o Hoffman também faz um ponto interessante, que é o fato de que o liberalismo clássico e o controle governamental, eles andavam juntos, tá? Porque, de fato, né, quando a gente pega, por exemplo, o Adam Smith, a gente vê princípios ali de união do governo com as questões econômicas. Então, eles ainda não haviam, tal como os libertários iriam fazer depois, tender a separar essas coisas. Né, e mostrar, portanto, que o governo... O próprio Adam Smith era a favor da educação pública. Ele achava que deveria ter uma educação baseada em recursos que o governo proporcionaria. Tá?
Então, e sem contar que vários erros depois da economia marxista, por exemplo, vieram do próprio Adam Smith, questão do valor, valor trabalho e tudo mais, né? Então, assim, nessa época a gente tem que tomar algum cuidado para interpretar essas questões, tá? Então, aí um dos que fizeram esse ataque ao sistema de reserva fracionários foi o David Ricardo. E ele foi o primeiro economista a pensar, então, numa economia para mostrar o sistema de crédito da época e o quanto isso gerava esses problemas, recessão, expansão, inflação e tudo mais, tá? O que acontecia então, segundo o David Ricardo? Os bancos centrais eles expandiam o crédito. E o que acontecia? Por exemplo, sob esse sistema de crédito inflacionário, né, as importações aumentaram, por exemplo, e as exportações diminuíram. Então, o que ia acontecendo? Obviamente, né, se você importa mais, o que acontece? Tem crédito sobrando. Daí tu compra mais coisas. Só que você não tem uma base suficiente na economia real para suportar depois pagar esse crédito que foi dado pelo banco. O que ia acontecer? Ele ia quebrar. E, de fato, era o que acontecia. Aí vinham os recessos econômicos. Depois, o que acontecia? Desse recesso, aí os bancos viam o problema, teriam que diminuir essa taxa de crédito e tudo mais, e aos poucos a economia ia se regulando de novo. Só que até o ponto onde isso estourava de novo. Porque depois eles forneciam mais crédito. Com essa base inflacionária, eles forneciam mais crédito. Então, por isso que você não sai desse sistema de ciclo econômico. Por quê? Porque você não sai desse sistema do Banco Central, reserva fracionária, que então pode criar esse crédito do nada, né, sem uma base econômica real. Então, essa é uma das causas disso. Então, o que acontece? Está um dos efeitos agora, pirâmide instável. Então, isso cria uma pirâmide, né, onde você tem o governo, tem o Banco Central, e a base dela vai ficando cada vez menos sólida. Você tem bancos em bancarrota aí, ou seja, bancos que tendem a quebrar, só que aí, na hora que eles vão quebrar, eles pedem empréstimo para o próprio governo ou para os outros bancos centrais de outros lugares, e que, portanto, tem que gerar esse crédito para esses bancos que estão quebrando. Então, né, você cria um sistema onde você tem bancos que nunca acabam, embora sejam deficitários. E, obviamente, isso não pode ser uma coisa boa economicamente. Né? Esses bancos de bancarrota, o que eles faziam, a gente refrear essa expansão do crédito, tá? Para não chegar no colapso total, e também reduzir o empréstimo e depósito. Então, durante essa recessão, por exemplo, havia redução de empréstimo. Então, as pessoas que precisavam disso, por exemplo, vinham que não podiam mais pedir empréstimo. Todo tipo de empréstimo, na verdade, tá? Mas como ele diminuía, o que acontecia? A percepção é de que a economia está decaindo. Só que aí surge o outro conceito dedicado, que então essa, na verdade, a recessão era um processo necessário de ajuste para então haver uma outra expansão, para a própria economia se reajustar. Por quê? Porque simplesmente isso. Você não tem como fazer isso para sempre. Né? Você não pode gerar esse crédito para sempre. É impossível. Você não tem uma base real para isso. Tem uma base artificial nessa produção de moedas. Né? Então, você, como não podia fazer isso para sempre, tinha recessão, e a recessão servia como um ajuste da própria economia. E aí vai mostrar depois como a teoria austríaca tem bases ricardianas. Tá? Ou seja, como na verdade Mises, né, depois o Hayek e tudo mais, eles leram essa questão dos ciclos econômicos do David Ricardo, então trouxeram parte disso. Só que para ele, o David Ricardo não explicava tudo a partir disso. Tá? Ele estava certo, né, nessas colocações dele, nessas questões que ele viu acerca do sistema unificado, da questão monetária, da questão inflacionária, da questão dos ciclos econômicos, isso tudo estava certo. Mas algumas coisas ele não levou à frente essa teoria, então o Mises vai completar, digamos assim, com, por exemplo, né, dizendo que a expansão do crédito bancário, né, ela não apenas eleva os preços, mas abaixa artificialmente a taxa de juros e manda sinais enganosos para o mercado, estimulando investimentos errados. Essa questão, por exemplo, das informações erradas que a própria moeda traz, que esse estímulo errado ela vai trazer, é, por exemplo, abordado com mais cuidado ainda pelo Hayek, tá? Mais do que pelo Mises. E exatamente por isso, né, em questão monetária, o Hayek vai ser o primeiro a propor que você tenha a competição entre
moedas mesmo. Que hoje está um assunto bem claro para a gente em função do Bitcoin e tudo mais, né? Mas isso antes da existência das moedas desse tipo, né? Virtuais e tudo mais, você já tinha essa questão para o Hayek. Por quê? Porque a questão da informação que a moeda traz, ela é distorcida quando você tem uma moeda ou outra. Essa é a primeira coisa. Você não tem uma competição real entre os tipos de bens ou meios de troca, que a moeda é só um meio de troca, digamos assim, né? Você não tem uma competição real entre isso, portanto, de cara, digamos assim, você já teria digamos assim, uma informação, ela passaria informações erradas para a gente. Tá? Justamente por quê? Porque, por exemplo, quando o banco vai lá, produz essa moeda, ela não pode carregar consigo uma informação real de que assim, não, o mercado realmente está melhor hoje. Tá? Não, por quê? Como você vai saber se está melhor ou não se ele simplesmente criou essa moeda do nada? Entendeu? Aí para o cara que vai investir, como que ele investe baseado em informação errada? Então essa é a questão. Então, isso que o Mises percebe depois, levando à frente a questão dos livros de Ricardo, justamente isso. Ou seja, na verdade, essa questão das reservas fracionárias, ela não é somente negativa no sentido de que você gera inflação e tudo mais, mas no sentido também de que você manda informações erradas para os investidores. Por quê? Porque o cara vai alocar os recursos dele pensando numa economia que não existe, está sendo gerada artificialmente. Então, na hora que vem a recessão, por exemplo, né, para esse tipo de investidor, o comerciante geral vai vir em dobro, porque além dessa recessão econômica normal, ainda os investimentos que ele tinha feito ainda foram tudo feitos sobre uma base artificial. É aí que entra 2008, 2029, tudo isso é explicado por isso. Tá? Tudo isso é explicado pela teoria do ciclo econômico austríaco. O pessoal fala que foi o mercado, né? E fala que é mercado. Cara, não tem jeito, assim, aí sempre coloca as causas em outras coisas, entendeu? Porque é muito específico, ó. Fizeram o Banco Central, começou o ciclo econômico. Aí depois você pega e põe outra coisa. O mercado sempre existiu antes do Banco Central. Por que não existia então? O ciclo econômico da atividade.